Oi, gente. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Começando aqui mais uma gravação, olhando para essa câmera desse celular, para fazer uma oração, para deixar uma palavra de reflexão com você nesta hora. Eu não sei qual vai ser o horário que você vai ouvir, que você vai ver essa gravação, mas eu quero, nesta hora, te acolher. E já começar esse vídeo dizendo que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo possa encher esse ambiente onde você está e te dar muita paz, muita esperança e muita alegria. Vamos começar essa gravação orando? Vamos começar esse momento orando, liberando uma palavra, né, para vocês, uma palavra de oração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Então vamos orar para consagrar a Deus o nosso coração, para que o nosso coração esteja nesse momento livre de qualquer julgamento, livre de qualquer crítica, de qualquer um desses sentimentos, para que só a palavra venha fazer toda a diferença em nossas vidas. Vamos orar então? Se você puder, você fecha os seus olhos. Se você não puder, não tem problema, apenas ouça essa oração e diga amém se você concordar comigo. Deus querido, Deus amado, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada por mais esse momento, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui gravando mais um dia, Senhor, essa palavra de bênção, essa palavra de restauração, essa palavra de cura, a tua palavra, não é a minha, é a tua palavra. Nesse momento eu quero colocar diante de ti o meu coração e o coração de cada uma daquelas pessoas que vão me ouvir, de cada irmão, de cada irmã, que vai ouvir, Senhor, essa oração e esse momento de reflexão. Que o Senhor venha abençoar grandemente as suas vidas. Senhor, aquilo que elas tiverem necessidade, no momento em que elas ouvirem essa oração, essa reflexão, elas possam ser contempladas pelo Senhor. Se estão precisando de cura, que o Senhor visite com cura. Falta de esperança, que o Senhor visite com esperança. Falta de paz, que o Senhor visite com a tua paz. Falta de alegria, que o Senhor derrame da sua alegria sobre elas. Porque nós temos um nome só, traduz todos esses sentimentos, todas essas virtudes para as nossas vidas. Ó Deus amado, Deus querido, eu sei que o Senhor tem poder para nos tocar nessa noite, para me tocar e para tocar os meus amados irmãos, e eles serem fortalecidos, e eles serem cheios da graça, cheios do teu favor. É isso que eu peço. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faça essa oração no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade a esse vídeo? Eu quero dizer para você, eu gostaria de pedir para você não se esquecer, sempre eu peço, não se esqueça do joinha. Esse joinha é muito importante para mim. E que você não se esqueça de compartilhar com as pessoas. Também te peço que você compartilhe, para que você faça isso. Se ele está sendo bênção para você, que você possa espalhar essa bênção para outras pessoas. E se você não é inscrito, você parou agora nesse vídeo, eu vou dizer uma coisa para você. Deus está me apresentando a você. Eu posso ser uma bênção na sua vida. Por que você não acredita nessa palavra que eu estou liberando sobre você? Se inscreva no canal. Tem uma palavra escrita aqui embaixo, inscrever-se. E tem um sino. Você vai tocar na palavra inscrever-se e você vai tocar no sino, para você ser notificado todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui no canal. Apenas isso. E vamos dar prosseguimento à palavra de hoje. A palavra de hoje está lá em Salmos. Eu voltei para Salmos, gente. Salmos. Aliás, essa noite eu estava lendo esse Salmo. E aí eu parei nesse versículo. Eu parei no versículo 18 do Salmo 34. Se você puder, abra sua Bíblia aí. Salmo 34, versículo 18 apenas. Eu parei e eu fiquei ali meditando ontem à noite. E hoje, novamente, continuei meditando nesse salmo. E aí escrevi algumas lições que eu tirei para a minha vida e eu quero compartilhar com você também. No Salmo 34, versículo 18, vai dizer assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E Ele salva os de espírito abatido. Então, olha só, mais uma vez, o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. E o Senhor salva os de espírito abatido. Ele fica perto, tá? Então, o que está dizendo? Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam completamente a esperança. É dessa forma que Davi está se sentindo aqui, e por isso ele deixa esse Salmo 34, que nós estamos meditando somente no versículo 18. O que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado é um coração completamente humilde, é um coração completamente rendido ao Senhor, é um coração completamente sincero na presença do Senhor. É um coração que ele chega sem máscara, é um coração que ele chega na presença do Senhor e ele se derrama completamente. O Senhor nos conhece, não é isso, meus irmãos? O Senhor nos conhece. Então, se nós chegamos em oração, chegamos para Ele com algum tipo de resistência, o Senhor vai perceber, o Senhor vai saber. Então, não adianta. Está dizendo aqui que Ele fica perto de quem chega na presença dele com esse coração quebrantado, com esse coração completamente rendido, com esse coração completamente desarmado de tudo, com esse coração completamente sincero na presença dele. E o que é um coração? O que é um espírito abatido? Um espírito abatido é um espírito profundamente desanimado. É um espírito que ele está depressivo. É um espírito sem forças,
sem vontade absolutamente de nada. Olha, meus irmãos, eu já me senti assim. Então, se tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão se sentindo assim, recebam o meu acolhimento. Eu já me senti assim. E quem me tirou do fundo desse poço foi o Senhor. Foi a palavra do Senhor. Foram pessoas que não também desistiram de mim. Foram pessoas que oraram por mim. Foram pessoas que diziam para mim assim: calma, vai passar. Não eram pessoas, porque quando nós estamos dessa forma, desse jeito, não adianta as pessoas chegarem pra gente, sabe, meus irmãos, dizer assim: ah, é fraqueza. Ah, você tem muita atenção aos problemas. Você está assim porque é fraca. Tem que buscar mais a Deus, tem que orar, tem que jejuar. Não é isso. Não é nada disso. Não é isso mesmo. Nunca na palavra de Deus nós vamos encontrar Davi falando desse jeito. Nós vamos encontrar Elias falando desse jeito. Elias ficou assim num período muito difícil. Ele, inclusive, pediu até a Deus que, se Deus pudesse, era para ele morrer logo. Então, ele estava desse jeito. Então, meus irmãos, é claro, tem momentos assim que é muito difícil. Então, nós temos pessoas que nos apoiam, que nos entendem ao nosso lado. É bom, isso é bom para nos apoiar, para não deixar que a gente se entregue completamente. Porque se nós ficarmos cheios de pessoas que ficam criticando, que não entende, que fica dizendo que é fraqueza, que fica dizendo que é falta de fé, olha, o que nós não estamos precisando, que as pessoas que estão assim, não estão precisando nesse momento, é desse julgamento. Não estão precisando. Então, vem esse salmo e diz que Deus, ele salva. Se você está assim, com o coração desanimado, completamente depressivo, completamente sem vontade de nada, saiba, Deus pode se salvar. Ele me salvou. Ele me salvou, ele me tirou dessa condição, desse estado, e ele pode fazer isso com você também. Então vá à presença dele com seu coração quebrantado, como está dizendo ali, um coração completamente desarmado, sabe? Teve uma vez que eu até contei para vocês, eu já falei isso aqui para vocês, e teve uma vez que eu estava em crise, né? Eu ia para a presença do Senhor, eu não tinha nem o que falar. Eu me ajoelhava e eu só chorava. Eu só chorava. E o pior, assim, era que eu percebia que meu filho estava percebendo que alguma coisa estava errada, né? E sem poder fazer nada. Isso, sabe? Isso era pior ainda para mim. Mas Deus, mesmo que eu não conseguisse falar, mas eu me ajoelhava e eu ficava ali chorando, chorando. E aí, com o tempo, sabe? A vontade de comer ia voltando, a vontade de fazer algumas coisas aos pouquinhos ia voltando. Então, é interessante a gente não desistir. Então, a palavra de Deus, ele está dizendo, Davi está dizendo assim, olha, eu estou no momento desse jeito. E a palavra de Deus está dizendo que ele está perto de mim. Então, se ele está perto de mim, ele vai me ouvir e ele vai me salvar. Lá em Mateus, capítulo 28, lá no finalzinho, quando Jesus está lhe dando as últimas instruções para os discípulos, o que, que ele diz? Ele passa para eles as orientações de como que é para vocês fazerem, pregar a palavra, levar o evangelho, tudo direitinho. E ele fala o quê? Façam isso. Eu vou estar com vocês dia sim, dia não. Eu vou estar com vocês quando vocês estiverem bem alegres. Eu vou estar com vocês quando vocês estiverem se sentindo muito bem. No dia que vocês estiverem desanimados, vocês estiverem chateados com alguma coisa, eu não vou estar perto de vocês. É isso, meus irmãos. É isso que está escrito lá em Mateus 28, no finalzinho. Se você quiser, pega a sua Bíblia e olha lá. Vê se está escrito isso que eu falei para você agora. Não é isso. Não é isso que está escrito. Está escrito assim, ó. Eis que eu vou estar com vocês todos os dias, nos dias maus, nos dias bons, nos dias alegres, nos dias que não tiver muita alegria, nos dias de sol, nos dias de chuva. Eu vou estar com vocês. Eu já contei aqui também que quando meu filho foi internado no ano passado, teve uma vez que ele teve que ser transportado de ambulância para um outro hospital para fazer um tipo de exame. E tinha momentos em que eu ficava um pouco assustada. Os profissionais ali em volta falavam assim, não, isso tudo que a gente está fazendo é protocolo, sabe? Tem que ser sim, protocolo de segurança e tal, não sei o quê, para que a senhora e ele estejam em segurança para lá. Isso não quer dizer que ele está tão mal assim e tal. Mas, meus irmãos, diante daquilo tudo, daquele aparato todo, de médico, de ambulância, aquele barulhinho daquela ambulância, sabe? Aquele trânsito grande na cidade que eu moro, o motorista correndo demais. E aí eu mandei uma mensagem para minha família, começou a orar, e era de noite, isso era bem tarde da noite, devia ser umas 11 horas, né, umas 23 horas, eram mais de 22 horas. E a gente sendo transportado para esse outro hospital para fazer o exame, eu ali, né, com ele deitado, e com a médica, e ele ali, eu dei aquela pontinha assim, sabe? Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. E aí dá aquele medo que eu falei para vocês, né? Mas quando é que é filho? Não tem quem é pai aqui, quem é mãe, quem vai entender o que eu estou falando. Então, assim, vem aquela pontinha de preocupação, e aí eu me lembrei desse versículo. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Meus irmãos veio na hora. Foi como, sabe, uma voz assim, lá no meu íntimo, lá dentro de mim. E encheu meu coração de paz naquele momento. E aí eu me acalmei, meu coração ficou mais tranquilo. Eu olhava para ele sorria para mim. Gente, e passou esse momento difícil. Então, como é bom a gente sempre estar lendo a palavra do Senhor, estar sempre meditando na palavra do Senhor. Porque nesses momentos, o que nós vamos trazer à nossa memória? Aquilo que nos dá esperança. A palavra de Deus que nos dá esperança. Essa palavra que eu estou falando, que eu estou liberando agora sobre você.
Então, creia, muitas das vezes, a gente quer assim, o desejo do nosso coração do ser humano é assim, ele gostaria de não passar por dificuldade, por não passar por problemas, de não viver perdas, dores, frustrações, decepções. Nós não queremos viver isso. Mas a vida é feita dessas situações que a gente tem que passar, que a gente tem que saber administrar. E quando a gente não está sozinho, quando a gente está com Deus, com o nosso Senhor, Ele nos ajuda. Existem circunstâncias em que Ele nos tira dela. A gente nos tira, não. Ele, assim, nós nem passamos por ela. E isso vale, a gente pode pedir, Deus, me livra disso. Sendo da vontade dele, sendo do propósito dele para a nossa vida, ele vai nos livrar. Agora, tem outros momentos em que ele não nos livra, mas ele nos fortalece para passar por aquele processo. Daniel na cova dos leões. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele livrou Daniel lá na cova dos leões. Ele não deixou, porque ele viu fé, ele viu sinceridade, ele viu que Daniel era inocente. Então, lá na cova dos leões, ele fechou a boca dos leões. Foi lá. Então, com a nossa vida também é assim. Existem situações em que nós vamos viver, em que nós vamos passar. Não tem jeito. Mas ele nos fortalecerá para que nós passemos, como eu falei sobre Neemias. Neemias viveu acusações falsas, mentiras, sabe? Viveu um monte de situações, armadilhas para fazer mal a ele. Mas ele orou como? Senhor, fortalece as minhas mãos. Que Deus possa fortalecer as suas mãos para você viver esse processo aí. E daqui a pouquinho você sair completamente dessa fase e entrar numa fase muito melhor na sua vida. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra de hoje e que Deus te abençoe. Se você quiser, leia o Salmo 34 todo. É muito lindo, é muito maravilhoso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse tempo. Nós queremos pedir. Ministra, Senhor, ao nosso coração. Ministra aquilo que não foi falado, aquilo que não foi dito, aquilo que não foi lembrado. Que os meus irmãos nessa hora possam absorver aquilo que o Senhor quer falar com cada um deles. E eu te peço, Senhor, livra os meus irmãos e as minhas irmãs do mal. Livra, Senhor, de passar por situações difíceis. Livra de dores, livra de frustrações, livra de perdas. Livra, Senhor, eles e a mim também. Agora, meu Pai, se for a sua vontade, do seu querer, para que nós possamos aprender alguma coisa, que nós passemos por essas situações, nos fortalece, Senhor, para que nós possamos passar. E depois, lá na frente, nós contarmos a vitória. Nós dizermos para os outros, nós falarmos para os outros do que o Senhor fez por nós, como foi com Daniel. Que nós possamos ser testemunhas vivas de que o Senhor é um Deus que salva, é um Deus que livra, é um Deus que restaura, é um Deus que liberta. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelo teu servo Davi, que deixou tantos salmos para nós meditarmos nele. Muito obrigada. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu faço essa oração no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por você ter ficado até esse momento. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Não se esqueça de deixar o like. Não se esqueça de se inscrever. Tá? É muito importante que você se inscreva para você receber essas notificações sempre. Toca também no sininho e também de compartilhar com a quantidade de pessoas que você quiser. Em nome de Jesus. Amém.